She blows through my life like the wind, leaving dusty footprints in the sand. Tivemos um probleminha técnico, mas já foi resolvido. Então eu vou lançar aqui para o pastor Beto, para ele responder mais um pouquinho para a gente, explicar, e dessa forma já definitiva, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e se realmente eu perco a minha salvação se eu blasfemar contra o Espírito. Luiz Fernando, você sabe qual que é o problema da maioria das pessoas que vão estudar a Bíblia? Pegar textos isolados. Né? Nós precisamos estudar o contexto da palavra para saber o que Jesus estava falando a respeito disso. O contexto dessa palavra a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo é o momento em que Jesus expulsou um demônio. Os fariseus, os doutores da lei da época, conhecendo a lei e os profetas, falaram contra Jesus que ele tinha expulsado um demônio, por Beelzebul, que quer dizer príncipe das moscas. Jesus, nesse momento, disse: qualquer blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoada, mas qualquer blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O pastor Célio deixou uma definição muito clara: atribuir ao diabo uma obra de Deus. Por que Jesus disse que esse pecado não seria perdoado? Porque era evidente que Jesus estava expulsando um demônio pelo poder de Deus. Não se expulsa demônio por outro poder, a não ser o de Deus. Quando Jesus disse isso, ele disse que não seria perdoado, e não que o homem não seria salvo. É muito claro a Bíblia. Ou seja, não vai ter perdão, mas não está falando de salvação. O que eu já quero aproveitar essa palavra, o ensejo, e falar a respeito do reino. Eu quero ler um texto para você, 2 Coríntios 5,10. Diz assim, deixa eu abrir lá. Aproveitando, nós já vamos para o gancho, porque esse contexto e essa palavra está falando do reino. Mas então, pastor, só deixa eu concluir algo então para a gente fechar. O senhor só me explica uma coisa e a gente fecha. Então, eu não tenho que me preocupar em perder a minha salvação. Eu tenho que me preocupar em saber se eu sou salvo. É isso? Você não precisa mais nem se preocupar se você é salvo ou não. Jesus garante isso. O Espírito de Deus garante isso. A obra de Jesus foi perfeita. Luiz Fernando, se nós falarmos, e aos que nos assistem, que nós podemos perder a nossa salvação, nós dizemos que a salvação depende de nós. Nada do que façamos nos faz justos diante de Deus. A nossa justiça não vem das obras e vem da fé, porque Jesus foi o homem sem pecado. Nós não teríamos como nos justificar mediante o nosso proceder, mediante a nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 6,23, que todos pecaram e estão, Romanos 3,23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o que nos dá a salvação e nos garante a salvação é Cristo e não o homem. Se dissermos que perdemos a salvação, o sacrifício de Cristo não foi perfeito. Ele não foi um sacrifício perfeito para nos garantir a salvação. Entenda isso. O que o texto está falando, uma vez salvos, nós precisamos nos atentar para o reino. Uma vez salvo, nós precisamos nos atentar para as obras, sim. Uma vez salvo, não se preocupem mais com a tua salvação. Se preocupem com o reino que se manifestará na terra. Porque lá, aí sim, você pode perder o reino. E você pode ser julgado, você pode ser disciplinado. Então é isso que nós queremos. Nós queremos reinar com Cristo. Uma vez salvo, uma vez colocado no caminho, uma vez acertado o alvo, porque o pecado é errar o alvo. Jesus veio nos colocar no alvo novamente. E Jesus veio nos dar vida estando mortos. Jesus veio nos salvar quando nós éramos ainda pecadores. Então não é o pecado que faz você ter salvação ou não ter salvação. É o sacrifício perfeito. Entende? Não é o pecado que nos tira a salvação. O que nos tira a salvação é crer ou não crer em Cristo. Independente se uma pessoa é boa, se uma pessoa paga suas contas, se uma pessoa faz obras de caridade, se uma pessoa anda nos caminhos, se ela não tem Cristo, a palavra de Deus é muito clara: condenação eterna. O que nos garante a vida eterna é Cristo, o seu sacrifício. Por isso que a Bíblia é muito clara: é pela graça, é por meio da fé, não vem
vem de obra alguma, não vem para que ninguém se glorie. Eu estou salvo, mas eu fiz obras boas, por isso que Jesus garantiu a minha salvação. Nós não temos condições de fazer obra boa nenhuma, é o Espírito Santo que está em nós, que nos leva para as boas obras. Mas entenda, Cristo nos salvou para as boas obras. Tiago diz que a fé sem obra é morta, ou seja, o que evidencia minha fé em Cristo são as obras. Como digo que posso ter fé em Cristo se não tenho boas obras? A evidência da minha fé são as obras. Por isso que o nosso pastor Célio disse que uma pessoa que não tem obras, obras de justiça, obra de arrependimento, uma pessoa que só anda no pecado, essa pessoa para mim não é salva e não creu. Por quê? Porque a pessoa que creu verdadeiramente com o coração, ela entende que o sacrifício de Cristo foi um alto preço, e foi preço de sangue, e isso vai gerar nela um arrependimento, um constrangimento, um compungimento, para que ela possa viver uma vida diante da palavra e diante dos princípios, entende? Eu concordo plenamente e entendo. Mas as questões que pairam sobre a minha cabeça e sobre a cabeça, eu tenho certeza de várias pessoas, é que toda essa teologia, ela soa algo meio calvinista, uma coisa muito fácil, muito simples. Meio que a gente sabe que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, não para nós, mas fica colocado de uma forma que dá muita autonomia ao ser humano, na minha opinião, lógico. A forma que o pastor coloca, de que a gente não vai perder a salvação de forma alguma. Ainda no intervalo, o pastor Celinho leu o texto onde diz que nem a morte, nem a dor, nem nada nos separará do amor de Deus. Mas amar é algo, salvar é outra, na minha opinião. Então é isso que fica complicado no meu entendimento, porque da forma que o pastor está colocando, está facilitando demais, não está? Realmente. É assim, nós nunca podemos julgar a palavra de Deus pelas atitudes dos homens. A palavra de Deus nunca deixa de ser a palavra de Deus, dependendo do que eu faça ou que você faça, ela continua sendo a palavra. Nós julgamos as atitudes dos homens pela palavra de Deus. Se nós dissermos que salvação é uma coisa e amor é outra, o texto de João 3,16, que é tão falado, cai por terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor é refletido na salvação. Mas é aí que está o erro. Por quê? Luiz Fernando, quando eu tive acesso a esse ensinamento, e o ensinamento foi completo, isso produziu em mim um outro tipo de crente, um outro tipo de cristão. Um cristão focado no reino. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque existem inúmeras palavras acerca do reino dos céus e da importância do reino dos céus. Então, uma delas, eu posso ler? Pode sim, fica à vontade. 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, todos nós crentes salvos em Cristo compareceremos um dia diante de Jesus para darmos conta de todas as nossas obras, se procedemos de maneira correta, como condiz com a palavra, ou se procedemos de maneira errada, e nós daremos conta. O que blasfemou contra o Espírito Santo, no dia do tribunal, ele vai receber juízo e vai dar conta dessa blasfêmia. Ok, então vamos passar para a parte do reino agora, vamos tentar, né, porque só temos mais um bloco, esse retinho desse bloco, e só mais um bloco onde a gente vai falar do reino. Então vamos para um intervalo comercial, rapidinho a gente volta.